Nesta época do ano, nós estamos tendo a oportunidade de conversar sobre o carnaval, né? Sobre essa festa popular brasileira, não só brasileira, mas no mundo todo tem o carnaval. E para a gente compreender a visão psicológica e a visão espiritual, eu encontro essa revista da Psique que eu gosto, Abre Alas do Carnaval. Então, se vocês quiserem depois ler o texto, que eu peguei algumas coisas, é aqui dessa revista, algumas coisas, a parte psicológica que eu tirei. E na nossa literatura espírita, o Dr. Bezerra de Menezes, com o Manuel Filomeno de Miranda, ele tem esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, e que trata sobre o carnaval. Então, eu vou me basear esse assunto nessas duas obras. Muito bem. Bom, então, inicialmente, vocês estão vendo aqui uma imagem do Carnaval de Veneza. Eu tive também a oportunidade de estar em Veneza no Carnaval, em 2005, que é totalmente diferente do nosso Carnaval. São essas fantasias, é só desfile de fantasia, né? Em toda a cidade. E o nosso carnaval, ele vem também dessa origem, não é? Carnaval veneziano. A origem, ela começa em 604, com o Papa Gregório I, que é um período, como aquela vida monástica era uma vida assim, de reclusão, uma vida mais exigência, né? E isso ele começou a fazer para que os fiéis seguissem a norma da igreja, né? Então, esse período de abstinência de carne, da sexualidade, que hoje nós chamamos de quaresma, eles começaram a estabelecer para que as pessoas se abstivessem dos prazeres da carne, né? Os fiéis se dedicarem-se só às questões espirituais, para relembrar os 40 dias que Jesus passou de jejum e reclusão. Então, esse período ele foi exatamente determinado pelo Papa Urbano II, que foi a data oficial para o início da quaresma. Como as pessoas iam passar esse período sem comer carne e ligada à religiosidade, o que as pessoas fizeram? Então, nós vamos, antes de começar a quaresma, do jejum, vamos dar vazão à carne. Então, aí, o primeiro dia, que foi o dia de quarta-feira de cinza, que é quando começa a quaresma, antes as pessoas decidiram que iam dar adeus à carne com o carnaval. Então, essa privação, ela surgiu nessa época, e as pessoas comiam carne exageradamente, né? Para se esbaldar, e além dos pecados da carne, né? E começou a ser chamado os dias de adeus à carne, que em italiano quer dizer dias da carnevale, e daí vem carnaval, né? Isso está nesse autor Ferreira, que escreveu em 2004. Vocês veem que toda essa origem vem de todos esses povos. Da Itália, nós temos a comédia italiana, com as colombinas, os pierrots, os arlequins. E vocês veem também que muitas roupas, aquelas fantasias, elas vêm da influência francesa, né? De toda aquela pompa, desfile de fantasias. Então, o Jung, ele falando dos arquétipos, os arquétipos coletivos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, ele fala dessas duas partes que nós temos dentro de nós, na nossa psique, que é a persona e a sombra. Então, a persona é a máscara de como queremos ser visto pelo outro. Nós construímos a máscara. Por isso que as pessoas dizem, caiu a máscara. Porque nós construímos essas máscaras. E a sombra é tudo que não se tem desejo de ser. Então,
aquelas coisas que a gente deixa guardado, que a gente não quer que as pessoas saibam que nós somos, que nós escondemos embaixo do tapete, está guardado nas profundidades do nosso inconsciente. Então, numa festa como o carnaval, onde tudo se permite, essas sombras ela aparecem. Então, esse pesquisador, o psicólogo da Mata, ele diz: é a fantasia que permite passar de ninguém a alguém. Essa semana eu vi 3 garotas fantasiadas. Uma de Mulher América, a outra de bailarina e a outra de cigana. Todo mundo olha para essas pessoas. Só tinham elas no supermercado. Então a pessoa sai de uma condição de anonimato para ser alguém. Então a pessoa passa de marginal do mercado de trabalho à figura mitológica de uma história absolutamente essencial para a criação do momento mágico do carnaval. Aí você vê aquelas fantasias que as pessoas passam o ano inteiro se consumindo, caríssimas, para num momento 10 minutos desfilar. Bom, agora nós vamos ver no lado espiritual o que acontece. O grande problema é que a nossa vida, essa linha divisória entre a sanidade e a loucura, ela é muito tênue. No Filomeno de Miranda, nesse livro Loucura, Nas Fronteiras da Loucura, ele diz o seguinte, que é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o equilíbrio mental. Essa linha sutil, ela é constantemente desequilibrada por excitação, e excitação das mais diversas formas. A excitação, ela pode ser da tristeza, mas da alegria. A alegria exagerada também desgasta. Também desgasta. Precisa a gente ter cuidado, né? Mágoas, escassez de recurso financeiro, ausência de trabalho digno, impedimento social, tudo isso provoca uma alienação temporária. Qualquer um de nós pode passar por essa alienação temporária. Normalmente, quando a gente passa por algum problema desse, perda de entes queridos, você passa por um momento de alienação. Se você tiver essa estrutura interior de vidas passadas e desta vida já trabalhada, você consegue voltar ao equilíbrio. Se não, você passa para a linha de lá e pode se desequilibrar. E esse desequilíbrio atrai energias outras que podem lhe levar a uma obsessão. Tá? Há fatores outros, além do karma do espírito, né, que é, como já foi falado aqui, a lei de ação e reação. Tudo que nós temos construído, tudo que nós temos no passado e atual, é o nosso arquivo espiritual, o nosso grande tesouro. A obsessão espiritual, aliada ao seu arquivo espiritual, o que você tem, associe a influência espiritual. E de acordo com os seus prazeres, suas viciações, de acordo com o objeto da sua preferência, você vai atrair o semelhante para o seu convívio. Né? Então, se você tem hábitos de ouvir música, heavy metal, música pesada, né? Você vai constantemente estar em estado excitatório. Isso, ao longo do tempo, desgasta. Se você tem preferências por músicas clássicas, eruditas, suaves, que acalmam, você vai baixar o seu nível vibratório e isso faz com que você permaneça mais equilibrado. Né? Muitas vezes, quando nós falamos sobre isso, as pessoas pensam que isso é uma apologia para que as pessoas não sejam felizes, que as pessoas não tenham prazer com a cultura da nossa região, com forró, com as músicas que utilizam a excitação. Não, a pessoa pode. Há muitos anos atrás, eu conversando com um espírita, o doutor Elcio, que era baiano, e ele me contou que uma vez eles estavam na frente do centro e eles viram um casal com 3 meninas, as meninas tudo fantasiadas, e eles viram ao lado dessa família um espírito de luz, um espírito luminar. Eles, mas olha que coisa linda que é aquilo ali. Então,
a pessoa que vai brincar saudavelmente, de forma sadia, tem proteção, não é? Nós está ligado aos seus mentores, aos seus guias espirituais, a pessoa tem proteção. O grande problema é essa sintonia que nós fazemos. Então, cabe a cada um de nós ter esse cuidado com essa sintonia. Porque o grande problema é que, ao lado da brincadeira, vêm os alcoólicos, cada vez a pessoa que bebe mais, e um envolvimento muito grande, porque hoje o Brasil, a partir do Jânio Quadros, foi proibido o uso do lança-perfume. O lança-perfume, naquela época, muita gente, aquilo é excitatório e pode provocar morte súbita. Essa associação com essa energia de baixo teor vibratório, ela cola na pessoa, fica ao lado da pessoa e passa a haver uma simbiose espiritual e acaba a pessoa tendo uma obsessão de difícil recuperação. Dr. Bezerra de Menezes, eu tirei um trecho da palestra que ele fala nesse livro sobre sexo e drogas, e aí ele diz o seguinte: as causas básicas das evasões humanas, a responsabilidade, jazem nos conflitos espirituais do ser. Então, todos nós, as nossas quedas, tudo está relacionado ao nosso evoluir, ao que nós temos dentro de nós, que ainda transita pelas expressões do primarismo da razão. Não conseguem conquistar-se a si mesmo, desequilibram-se com facilidade e fogem em busca de alcoólicos, tabacos, drogas alucinógenas de natureza tóxica. Todos de natureza tóxica, desde o álcool, a droga ilícita de fundo religioso, a droga ilícita para fazer as viagens, todas são fugas do espírito, viagens pelo fato do espírito ainda não assenhorar-se de si mesmo. Então, e aí ele diz, vejam, atado à retaguarda, mantém-se psiquicamente atado aos sítios, nem sempre feliz, onde estagiou no além-túmulo. Então, sempre fazendo conexão. Qual é a terapia que pode ser feita para isso? Isto é extremamente importante, que é o que nós temos que ter em mente para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, nossos amigos, para ajudar a sociedade nesse momento tão importante da evolução planetária. Educação em liberdade com responsabilidade. Então, neste momento, aliar o que as autoridades de saúde estão alertando, conversar com os filhos. Muitas vezes, nós espíritas, a gente diz, não, eu sou espírita, mas meu filho não é, depois ele vai decidir. Só que o que a gente tem como verdade, você tem que repassar para os seus filhos. Se amanhã eles vão ser religiosos ou não, não importa. Mas o importante é você passar as verdades imorredoras de uma conduta cristã. Valorização do trabalho, orientação moral segura no lar e na escola. Porque hoje, pela escassez de tempo, os pais estão deixando a responsabilidade para a escola, para a família, para o psicólogo, quando na realidade os primeiros professores são os pais. Porque mais tarde é pior, né? Quando os filhos crescem, não se tem mais domínio sobre eles. E aí o mundo é muito duro. Então é importante a educação desde cedo. Ninguém se encontra em plenitude. Todo mundo tem algo a aprender, como disse o monge, sempre continuando, não é? Essa nossa trajetória de sempre crescimento é uma verdade cósmica, não é? Demonstrar essas verdades aos jovens evitarão sonhos e curiosidade, porque muitas vezes os jovens dizem assim, não, eu só vou experimentar, é uma curiosidade. Eu vou ver se o baseado me deixa legal, né? Curiosidade que pode destruir a pessoa, então precisa ter cuidado. Luxo e anseios. Nós, espíritos eternos, muitas vezes de vida passada, e às vezes, isso inclusive ele fala aqui no livro, a maioria das pessoas quer ser rei, rainha, quer ser nobre. Isso demonstra
a pobreza da nossa vida espiritual. Porque quem é rei, mandou e desmandou, ainda está aqui sofrendo. Quem foi humilde, que lavou roupa, que limpou a casa de todo mundo, que se humilhou, já está num estado espiritual melhor. Então, por isso que no carnaval a gente vê muito rei e rainha. Todo mundo quer ser rei, né? O luxo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esses arroubos dos nossos jovens. Só quero roupa de marca. Orientação adequada às personalidades psicopatas. Então precisa ter muito cuidado em quem recebeu na família uma personalidade psicopata. E uma personalidade psicopata, às vezes, ela não vem, ela vem na forma daquela pessoa que pequenos deslizes, melindres, pequenos roubos. E aí, mais tarde, aquele jovem vai se tornar um grande corrupto, um alienador, né? Um aliciador de mentes alheias. Então precisa ter cuidado. É na juventude que a gente vai vendo as tendências dos nossos filhos, os gostos e a nossa tarefa de educação. Ambientes sadios e leituras edificantes. Os games hoje, eles são recheados de sangue e violência. Então, é difícil controlar, mas você pode conversar e abordar aquilo ali, se faz bem, se não faz. Assista e critique. Assista e oriente. Né? Não pode fechar os olhos. Está fechado. Não, mãe, não entra aqui agora que é meu espaço. Não. A casa é sua. Quando ele tiver sua própria casa, ele pode dar essa ordem. Mas enquanto estiver no seu teto, a casa é sua. Você tem que entrar, fiscalizar, olhar o que está passando na internet, fiscalizar conteúdos, para mais tarde não perder aquela alma especial que Deus colocou nas suas mãos, né? Entrosamento de pais e mestres, maior convívio com filhos, conhecimento espiritual da vida. Conhecimento espiritual da vida vai livrar os nossos filhos dessas ilusões de que nós viemos aqui para brincar. Nós não viemos aqui para brincar. A coisa mais importante de nossas vidas é o crescimento espiritual, é o crescimento interior. A finalidade de nossas vidas, ninguém se engane. É isso. A gente veio aqui para crescer interiormente. Se nós perdemos tempo, problema é nosso. Mas que o crescimento é inevitável, ele virá, mesmo que seja com sofrimento. Nós vamos crescer. Bom, então, para um carnaval saudável, não é? É necessário que a gente tenha todos esses conhecimentos, e eu convoco vocês para refletir em tudo isso que nós falamos aqui e para transmitir. E ainda dá tempo, ainda temos uma semana pela frente, ainda há tempo vocês serem divulgadores dessa liberdade, para que a gente tenha esse carnaval sadio, as pessoas que gostam do carnaval, né? Esse carnaval que ele seja a festa popular, mas com recursos saudáveis para o nosso povo. Então eu vou convidar vocês que nesses dias lembrem-se de orar, para que nós tenhamos menos desastres, menos problemas nas estradas, porque também tem os problemas de quem vai viajar, né? Então é muito importante nós nos mantermos em oração. Nós estamos vivendo momentos onde a oração é o nosso guia e o nosso sustentáculo de hora a hora, para que a gente se mantenha saudável.